Olá e bem-vinda, bem-vindo. Hoje a gente tem em mãos um material bem denso, mas fascinante da DeepSeek AI. Eles estão propondo um jeito novo de pensar na arquitetura de redes neurais profundas, sabe? Mexendo em algo que é, assim, a base de tudo: as conexões residuais. Para quem nos ouve, essa é a espinha dorsal que permite que modelos como, sei lá, o GPT-4 existam. Exatamente. É a tecnologia que resolveu um problema que era fundamental. Pensa numa rede neural com centenas de camadas. A informação entra lá na primeira e precisa atravessar todas as outras. No meio desse caminho, esse sinal pode se perder. É quase como um sussurro que vai ficando cada vez mais baixo até sumir. Ou o contrário, né? Ele pode explodir e virar um ruído caótico. As conexões residuais, elas criam uma espécie de via expressa para a informação, um atalho que pula várias camadas. Isso garante que o sinal original chegue mais intacto lá no final. O artigo chama isso de preservar a propriedade de mapeamento de identidade. Uma via expressa que garante que a mensagem não se perca no caminho. Ótimo! Então, a nossa análise hoje tem uma missão clara. Vamos destrinchar como o DeepSeek AI tentou, primeiro, transformar essa via expressa numa supervia. A arquitetura se chama hiperconexões, ou HC. E como a gente vai ver, isso criou um belo de engavetamento. E depois a gente analisa a solução deles, as hiperconexões com restrição manifold, ou MHC, que parece ser a forma de organizar esse tráfego de informação de um jeito mais inteligente. A grande questão é como eles conseguiram mais performance sem que o sistema todo entrasse em colapso. É exatamente essa a tensão no coração do artigo. Eles buscaram mais poder, mas tiveram que achar um jeito de controlar esse poder todo. Certo, vamos começar pelo começo. A ideia das hiperconexões, a HC. O conceito de pegar uma via expressa e transformar numa supervia com, sei lá, 4, 8, 16 pistas paralelas soa incrivelmente poderoso. Aumentar a capacidade de informação sem um custo computacional gigante parece ser o santo grau do scaling, né? Se fosse tão simples, todo mundo já estaria fazendo. Onde está a armadilha aqui? O que os autores descobriram que tornou essa ideia na prática um problemão? O que os autores descobriram que tornou essa ideia, na prática, um problemão? A armadilha está justamente na falta de controle desse fluxo que foi expandido. A premissa da HC é genial. Vamos aumentar o que eles chamam de complexidade topológica. Em vez de só empilhar mais camadas ou aumentar o número de neurônios, o que aumenta muito os flops, o custo computacional, eles propõem alargar essa via de conexão. E para gerenciar o tráfego nessas novas pistas, eles introduzem matrizes que o modelo pode aprender: H-res, H-pré e H-post. Pensa nelas como controladores de tráfego que decidem como a informação de uma pista se mistura com a outra. Ok, controladores de tráfego, mas pelo que você disse antes, parece que esses controladores não tinham um manual de regras muito claro. Podiam fazer o que quisessem. Exatamente. E aí mora o perigo. Como essas matrizes não têm nenhuma restrição, elas aprendem a fazer o que for melhor para minimizar o erro, naquele momento específico do treino. O problema é que, ao longo de dezenas, centenas de camadas, pequenas alterações se acumulam. Ah, entendi. Isso deve criar um efeito bola de neve. Uma pequena instabilidade na primeira camada vira um problema gigantesco 100 camadas depois, certo? Perfeitamente colocado. É o que os pesquisadores chamam de gradientes explosivos ou que desaparecem. O sinal é amplificado ou atenuado de forma descontrolada. O artigo mostra isso de um jeito brutal na figura 2. Você vê a curva de perda do modelo HCC caindo bem e, de repente, dispara para o céu. É o momento em que o modelo quebra. A norma do gradiente, que mede a força do sinal de aprendizado, fica completamente caótica. E eles conseguiram medir o tamanho desse caos? Sim, e os números são assustadores. Eles usam uma métrica chamada magnitude de ganho a max. Numa conexão residual normal, esse valor é sempre 1. Isso significa que a intensidade do sinal é perfeitamente preservada. No modelo HC, eles registraram picos de mais de 3.000. 3.000? É um desvio absurdo. Usando a sua analogia, é como se os carros na supervia começassem a acelerar 3.000 vezes a velocidade permitida, causando um engavetamento monumental, ou simplesmente sumissem.
Exatamente. E tem um segundo problema, a sobrecarga do sistema. Peraí, então o problema não é só computacional, é também um problema de logística de dados? O artigo menciona algo sobre uma muralha da memória? Isso é um problema em duas frentes. Mesmo que a instabilidade matemática não existisse, a HC ainda teria um problema prático. Uma via mais larga significa que a cada passo do treino, o modelo precisa ler e escrever uma quantidade muito maior de dados na memória da GPU. Então, embora os flops não aumentem tanto, o acesso à memória, o chamado I/O, dispara. E a memória da GPU é um recurso caríssimo e limitado. Precisamente. Isso cria um gargalo que deixa tudo mais lento, não importa a velocidade do processador. É a tal muralha da memória. E mais, em sistemas com múltiplas GPUs, que é o padrão para treinar esses modelos gigantes, a comunicação entre os chips também aumenta. Outro ponto de lentidão. Então a HC, na prática, era uma ideia poderosa, mas instável e logisticamente ineficiente. Ok, então eles criaram uma Ferrari sem freios e que consome combustível demais só para ficar parada no trânsito. A arquitetura é potente, mas explode no primeiro teste e ainda por cima é ineficiente. A solução então não podia ser só jogar mais potência, tinha que ser algo fundamentalmente mais inteligente. Como eles fizeram para colocar os freios de volta nesse sistema? O que eu acho genial aqui é a elegância da solução. Em vez de adicionar mais complexidade para controlar a complexidade, eles foram na direção oposta. Adicionaram uma restrição simples e poderosa. É aí que entra a Restriction Manifold do MGHC. Eles focaram naquela matriz principal que mistura a informação, a HRES, e impuseram uma regra matemática a ela. Eu estou tentando imaginar a reunião onde eles chegaram a essa solução. Eles têm esse sistema caótico e a resposta é uma restrição vinda da geometria. Parece uma solução muito teórica para um problema tão prático. Como essa tal de matriz duplamente estocástica funciona na prática? O nome soa complicado, mas a ideia é incrivelmente intuitiva. Uma matriz duplamente estocástica tem duas regras simples. Primeiro, todos os seus números são positivos ou zero. Segundo, a soma de cada linha e de cada coluna deve ser exatamente 1. Certo. E o que isso significa para o fluxo de informação? Se a soma é sempre 1, isso me soa como se a informação estivesse sendo redistribuída, não criada ou destruída. Como se você tivesse 100 litros de água e só pudesse mover essa água entre diferentes baldes, mas o total sempre vai ser 100 litros. Matematicamente, isso se chama combinação convexa. A matriz não pode mais amplificar ou atenuar o sinal geral. Ela só pode misturar a informação das diferentes pistas de forma ponderada. Ela pega um pouco da pista 1, um pouco da pista 2 e assim por diante. Mas a soma total da energia do sinal é preservada. Com essa única restrição, eles restauram aquela propriedade de mapeamento de identidade que a conexão residual original tinha, só que agora numa supervia de múltiplas pistas. Então os controladores de tráfego agora têm um manual de regras claro. Vocês podem redirecionar o fluxo, mas não podem criar nem remover carros da via. E isso, segundo o artigo, traz benefícios teóricos importantes, né? Sim, são 3 principais. Primeiro, a preservação da norma, que é a garantia matemática de que os gradientes não vão explodir. Segundo, o fechamento composicional. Isso significa que se você empilhar várias dessas camadas com MHC, a propriedade de estabilidade se mantém. E terceiro, uma interpretação geométrica clara. O que o modelo está aprendendo é a melhor forma de misturar as características de um jeito ponderado. É muito mais interpretável que as matrizes caóticas da HC. E como eles forçam a matriz a obedecer essa regra durante o treinamento? Tem algum truque computacional para isso? Sim, eles usam um algoritmo clássico chamado algoritmo de Sinkhorn-Knop. A cada passo do treinamento, eles pegam a matriz H-RES, que o modelo aprendeu, e aplicam esse algoritmo. Ele basicamente vai normalizando as linhas e as colunas repetidamente uma depois da outra, até que a soma de todas elas chegue bem perto de 1. É um processo iterativo que empurra a matriz para o formato duplamente estocástico correto. Fascinante, então o problema da estabilidade matemática parece resolvido. Mas e o outro problema?
a muralha da memória e a ineficiência logística. A supervia do MHC ainda é larga. Como eles lidaram com o gargalo de I.O.? Essa é uma parte crucial do artigo, e é onde a teoria encontra engenharia de baixo nível. A restrição matemática sozinha não seria viável na prática sem otimizações de infraestrutura muito, muito inteligentes. Eles detalham 3 técnicas principais. Vamos passar por elas? Qual a primeira? A primeira é a fusão de kernels. Uma operação como a do MHC envolve muitos cálculos pequenos, multiplicações, adições, normalizações. Cada um desses passinhos exige uma viagem de ida e volta para a memória da GPU, o que é lento. O que eles fizeram foi fundir todas essas pequenas operações num único kernel de computação. Ah, então é como na cozinha. Em vez de ir na despensa pegar a farinha, voltar. Depois de pegar o açúcar, voltar, você junta tudo que precisa na bancada de uma vez só. Para não ficar indo e voltando. Reduz o custo de viagem. Exatamente essa a lógica. Reduz drasticamente o tráfego de dados com a memória. A segunda técnica é o recálculo, ou recomputation. Isso é uma troca consciente, eles estão dizendo. A memória da GPU é mais valiosa que o tempo de processamento. O que isso quer dizer? Eles jogam fora alguns resultados para economizar espaço. De novo, eles simplesmente recalculam. Custa um pouco mais de processamento, mas economiza uma quantidade enorme de memória. O artigo até deriva uma fórmula matemática para achar o ponto ótimo dessa troca. Uma troca muito inteligente. E a terceira técnica? Parece que ela lida com o problema de múltiplas GPUs? Sim, é a sobreposição de comunicação. Quando se treina um modelo gigante, o trabalho é dividido entre várias GPUs. Uma parte do modelo roda em uma, a próxima parte em outra, e assim por diante. O problema é que a GPU B precisa esperar o resultado da GPU A, e essa comunicação pode virar um gargalo. Eles aprimoraram uma técnica de agendamento chamada Dual Pipe para garantir que enquanto as GPUs estão se comunicando, elas já estejam começando a fazer outros cálculos. Essencialmente, a computação esconde a latência da comunicação. Ok. Então é a combinação de uma restrição matemática elegante com uma engenharia de sistema super otimizada. A teoria é bonita, mas... Funcionou. Os resultados dos experimentos comprovam tudo isso. Sim, e de forma bem convincente. Eles treinaram modelos de 3, 9 e 27 bilhões de parâmetros, comparando o modelo base, o modelo HC instável e o novo MHC. O resultado mais claro foi no modelo de 27 bilhões. Como esperado, o modelo HC quebrou, com aquele pico de instabilidade. Já o modelo MHC não só treinou de forma estável até o fim, como terminou com uma perda 0,021 menor que o modelo base. Isso significa que ele não é só mais estável, ele de fato converge para uma solução melhor. E em tarefas do mundo real, como avaliações de raciocínio ou conhecimento, como essa perda menor se traduziu? É aí que os resultados ficam ainda mais interessantes. O artigo mostra uma tabela de benchmarks, a tabela 4. O modelo MHC de 27B superou consistentemente o modelo base em quase todas as tarefas. Mas os ganhos mais notáveis foram em testes de raciocínio complexo, como o BBH, onde teve um ganho de 2,1%, e o DROP, com 2,3% de ganho. Isso sugere que a capacidade de misturar informações de um jeito mais rico e controlado pode beneficiar tarefas que exigem múltiplos passos de pensamento. Isso se mantém conforme os modelos ficam maiores. É uma solução que escala. Parece que sim. As curvas de escalabilidade na figura 6 são bem promissoras. Elas mostram que a vantagem do MHC sobre o modelo base se mantém e até aumenta um pouco à medida que o tamanho do modelo e os dados de treino crescem. Isso indica que não é um truque que funciona só para um tamanho específico, mas um princípio de arquitetura mais fundamental. E a prova final, para mim, está na figura 8, onde eles visualizam as matrizes Hasres. O que elas mostram? Nas do modelo MHC, você vê o caos, valores positivos e negativos gigantescos, somas de linhas e colunas completamente desreguladas. É a imagem da instabilidade. Já nas matrizes do MHC, a imagem é limpa, organizada, quase todos os valores são próximos de zero, com alguns pontos mais fortes, e as somas das linhas e colunas ficam cravadas em 1.0. É a teoria funcionando perfeitamente na prática. Então, se a gente for resumir a jornada,
A arquitetura de redes profundas depende dessas vias expressas, as conexões residuais, para se manter estável. A primeira tentativa, as hiperconexões, foi alargar essa via para uma supervia, mas isso criou um sistema perigosamente instável e ineficiente. E a solução, as hiperconexões com restrição manifold, ou MHC, recuperou a estabilidade de forma brilhante, usando uma regra matemática que força as conexões a apenas misturar a informação sem amplificá-la. Isso, combinado com uma engenharia de otimização pesada, permitiu colher os benefícios de uma via mais larga sem o risco de um colapso total. O artigo termina com uma nota bem interessante, sugerindo que essa restrição de matriz duplamente estocástica é só uma de muitas possíveis. Eles abrem a porta para a exploração de outras geometrias, outras regras matemáticas para controlar o fluxo de informação. É um convite para a gente voltar a pensar na macroarquitetura desses sistemas. Exato. Isso me deixa com uma reflexão final. O artigo inteiro foca em uma geometria que mistura e faz uma média da informação. É uma fusão. Isso claramente cria representações mais robustas e melhora o desempenho em tarefas de raciocínio. Mas e se, para outros tipos de tarefa, uma geometria diferente fosse mais útil? Como assim? Pensa numa geometria que não apenas mistura, mas que aprende a rotear a informação seletivamente. Em vez de um liquidificador que mistura tudo, imagina um operador de painel de controle inteligente que decide. Essa informação da pista 3 é crucial para a próxima etapa, então vou mandá-la com força total e vou ignorar as pistas 1 e 2 por enquanto. Será que explorar diferentes tipos de restrições geométricas, como matrizes de permutação ou de roteamento, poderia destravar capacidades completamente novas, talvez mais especializadas nos futuros modelos de IA? A solução não seria sempre misturar, mas sim escolher o caminho certo